Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje a gente vai estar fazendo uma coisa um pouquinho diferente aqui no canal, que é análise de filmes. E no vídeo de hoje a gente vai relembrar um filme clássico da Barbie, da época em que as histórias se inspiravam em contos de balé clássico. Nesse caso, Barbie e as 12 Princesas Bailarinas. Apesar dos contos originais serem bem diferentes, eu os considero boas adaptações, os filmes da Barbie no caso. Na verdade, no geral, balés são extremamente confusos, mas os filmes da Barbie sempre conseguiram traduzir muito bem elas ao público, de forma que atraiu muitas pessoas a continuarem consumindo esse tipo de arte conforme foram crescendo. Mas sem mais delongas, vamos começar a falar sobre esse filme. Como vocês bem se lembram, o filme começa nos introduzindo a um rei amoroso que perdeu sua rainha. Casal esse que produziu incríveis 12 espécimes femininas, o que é estatisticamente e humanamente impressionante. Ao apresentar cada uma das suas filhas, fica claro que as meninas cresceram super soltas. Elas são mal educadas, descompromissadas e até muito indisciplinadas, mas o filme faz parecer que elas apenas têm muita personalidade. Ao ver que a reputação delas está sendo afetada pela má criação, o rei percebe que depois da morte da esposa ele simplesmente deixou as meninas soltas demais ao ponto de deixá-las mimadas. Por isso, ele decide tomar a decisão de chamar sua prima para ser governanta e educar as filhas. E é aqui que nós conhecemos a nossa ilustre vilã, Duquesa Rowena. Eu espero que eu esteja falando o nome dela certo. E é aqui também que eu vou ter que começar a defender ela. Quando ela se reúne com as garotas para conhecer elas pela primeira vez, fica claro a discrepância enorme entre uma dama educada e as selvagens princesas. Uma chega atrasada, a outra praticamente ignora ela, as outras estão todas sujas. Tem até uma cena meio chata dela recusando a flor que as trigêmeas escolheram pra ela e tudo mais, mas convenhamos que fora isso ela não cometeu nenhum erro. Quando você vai receber uma visita na sua casa, o mínimo que se é esperado é que você tome um banho, sabe? Que seja pontual, que use roupa limpa. Mas as meninas não têm o menor senso de etiqueta, deixando claro que a presença da vilã ali era sim muito necessária. Logo depois ela começa sua série de mudanças. Apesar de arrogante e intrometida, foram poucas as mudanças que ela fez que não tenham sido realmente maldosas. Vejamos, primeiro ela estabeleceu um horário de dormir e um horário de acordar, o que é muito vantajoso para as garotas, além de saudável, né, ter uma rotina para ajudar elas a se organizar. Depois ela trocou os vestidos bonitos por vestidos cinza padrão, o que pode até parecer um ato de maldade, mas quem se lembra da cena em que as garotas simplesmente largam o pai no café da manhã para buscar sapatos? Elas são vaidosas e essa foi uma forma de discipliná-las quanto a isso. Então vemos a Madame lhes ensinando a usar o black, e convenhamos que princesas que não têm literalmente nenhum senso, pois nem sabem se abanar. Gente, pelo amor de Deus, o que elas estavam fazendo nos últimos anos? É impressionante que elas saibam ler, sabe? Pelo menos uma delas sabe que a gente sabe, mas o restante talvez nem isso. Enfim, o filme tenta fazer parecer que as meninas são pássaros em gaiolas, que seus espíritos livres estão sofrendo com as retaliações, mas quando você para pra pensar num patamar geral, isso só não faz nenhum sentido. O filme força o fato da prima ser a vilã, fazendo ela trocar os nomes das meninas, por exemplo, como se ela não se importasse em gravá-los. Mas vamos combinar, são 12 garotas e ela só estava ali há alguns dias, então é perfeitamente compreensível que ela ainda não tenha gravado o nome certinho de cada uma. Conforme o filme avança, a vilã finalmente começa a ser vilã de verdade. Ou pelo menos é isso que a história quer que você pense. Na verdade, os roteiristas só devem ter se tocado que a vilã só era arrogante, mas não era vilanesca, então elas enfiaram o clássico plano de envenenar o rei para tomar o trono. E é aqui que o roteiro não começa a fazer o menor sentido. Vamos lá, me acompanhe. Logo que ela chegou, o rei deu total autoridade para ela, até em cima das próprias filhas. Ou seja, não tinha ninguém além dele em cima dela, até os criados obedeciam. Porém, se o rei morresse, ela não era sucessora do trono. Tinham 12 filhas na frente dela. E pior, as meninas já não gostavam dela. Então ela seria dispensada imediatamente. Nesse caso, era muito mais vantajoso manter o rei vivo. Ela teria esse cargo por vários anos, teria se estabelecido no palácio, teria uma posição de renome e mordomia pelo resto da vida. Jamais teria que se preocupar com necessidades, sendo um membro respeitável na corte e uma nobre consolidada. Mesmo se ela quisesse poder total, ou seja, ser rainha, ela ainda precisaria se consolidar no castelo. Mas ela simplesmente começa a falecer o soberano um mês depois de chegar ao palácio, não deu tempo nem de desfazer as malas, quem dirá dar um golpe de estado.
E ainda tem a questão de que depois de fazer o rei de arrasta, ela ainda teria que fazer o mesmo com as 12 princesas, o que poderia levar anos. E nesse meio tempo, algumas delas poderiam até se casar, ter filhos, o que significa mais gente para ela dar ao cabo. E por que eu digo que levariam anos? Porque não tinha como ela sumir com 13 membros da realeza, um atrás do outro, fazendo parecer acidentes e doenças, sem ser pega. Seria suspeito demais. Muito conveniente, eu diria. Ou seja, em todos os aspectos, esse plano dela só não faz nenhum sentido. Não havia garantia nenhuma de que ela subiria ao trono. Se as princesas fossem todas crianças, ela até poderia entrar como regente. Mas com certeza as mais velhas estavam aptas para governar, o que colocaria ela muito atrás na linha de sucessão. Ou seja, o que eu posso concluir com isso é apenas que o roteiro foi infeliz com a nossa vilã. As meninas são colocadas como heroínas no final, derrotando a malvada e salvando seu pai, o que as coloca novamente naquela zona de conforto onde elas podem continuar sendo selvagens e malucas, mostrando que elas não aprenderam nada com a jornada. Enfim, Deus salve esse reino quando uma delas subir ao trono, pois nem se juntasse os 12 cérebros delas juntas, elas conseguiriam manter ele de pé. Obrigada por assistir até aqui, deixe seu like, um comentário e se inscreva para mais análises sinceras de filmes. Um beijo e até a próxima!